compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo. Declare, meu irmão. Vem inundar, enche este lugar com a tua glória, Senhor. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Quantos querem ser inundados pela glória do Senhor? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Aleluia. Entramos na tua presença, Senhor, pelo novo e vivo caminho, pelos átrios do louvor. Quando entro em tua presença, pelos átrios do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo o seu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: quando entro em tua presença, pelos átrios do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo o seu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és
És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Te louvamos nessa noite, Senhor. Tu és o Deus, o único Deus, tão amoroso, grande, majestoso Tu és, Senhor. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Glorifica o Senhor, meu irmão. Quando entro em Tua presença, pelos átrios do louvor, chego ao Teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo o Seu semblante e vejo toda pela fé Tua glória. Posso só me curvar e dizer: És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu Te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu Te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso Salvador maravilhoso. Santo, santo é o Senhor. Obrigado pela Tua obra, Senhor, na cruz, no Calvário. Obrigado por entregar, por se entregar por amor a nós. Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar. Oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma. Tu vens comigo andar. Oh, Tu vens comigo andar. Por isso nós Te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só Tu nos pode dar. Oh, só Tu nos pode dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas,
riquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos pode dar. Oh, só tu nos pode dar. Oh, só tu nos pode dar. Oh, só tu nos pode dar. A graça que sara, que salva, que cura, só o Senhor pode nos dar. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Com alegria. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Honre ao Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e seus celeiros ficarão plenamente cheios, seus barris transbordarão de vinho. Provérbios capítulo 3, versículo 9 ao 10. Cante junto. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior. Aleluia, Senhor. O Espírito do Senhor habita em nós.
Ele é maior do que o nosso inimigo, Ele é maior do que principados e potestades, Ele é maior do que as circunstâncias, do que as enfermidades, do que todas as lutas que passamos. O nosso Deus é maior. Quando os gigantes aparecerem diante de ti, lembre para eles, lembre que aquele que está com você é muito, infinitamente maior do que qualquer um. Qualquer gigante perto de Deus fica uma formiguinha. Amém? Esse é o nosso Deus. Pode se assentar. Vamos para a mensagem então. Quem está ansioso para ouvir a mensagem, a palavra de Deus? Apocalipse capítulo 3, versículo 1 até o 6. Também está ali no telão. Todos acharam? Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Obrigado, irmã. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos fazer só mais uma oração? Ore por mim, eu vou orar por você, para que Deus fale poderosamente a todos nós nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti em oração. Te louvamos, Te bendizemos mais uma vez. Nesta hora em especial queremos Te pedir pela mensagem, pela pregação. Não viemos aqui ouvir histórias, Senhor, de homens comuns, não. Viemos aqui ouvir sobre a história do homem chamado, conhecido como Nazareno, Jesus de Nazaré. Senhor, que a mensagem, que a boa nova, a boa notícia, o evangelho de Jesus e nada mais seja pregado nesta noite. E que o teu povo, Senhor, possa ser transformado por esta mensagem. Como diz a tua palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É claro que ele não estava falando sobre qualquer tipo de verdade, e sim a verdade que é o Senhor mesmo. O Senhor é a verdade, a única verdade que pode libertar e salvar. Então vem nesta noite, Senhor, libertar, salvar, curar todos aqueles, Senhor, todos aqueles que o Senhor desejar, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém? Amado irmão, lembrando que das 7 igrejas, em cada uma delas, o Senhor, Ele apresenta Jesus com características diferentes, adjetivos diferentes. Então, em cada uma das igrejas nós vamos ver como Jesus é mencionado. Em cada uma das igrejas nós vamos ver também o elogio que Deus tem para elas. Em cada uma das igrejas nós vamos ver os erros, os pecados que eles têm cometido. Em cada uma delas o Senhor também vai apresentar solução para o problema, para o pecado, o erro deles. Em cada uma delas vamos ver também a punição aos desobedientes e a recompensa àqueles que obedecerem à voz do Espírito Santo de Deus. Quantos aqui querem obedecer à voz do Espírito Santo de Deus? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Antes de nós entrarmos na pregação em si, eu queria fazer uma pequena dinâmica hoje. Eu preciso aqui de pelo menos 2 voluntários e 2 cadeiras. Pega uma cadeira cada um, coloca aqui, ó, um desse lado e outro desse lado. Pode trazer essas cadeiras daqui da frente mesmo.
Pode sentar de lado, não precisa ser de frente para mim. Isso. Aqui nós temos água, amém? Água, apenas água. Pode beber, por favor, essa água. Não está contaminada, é água pura, filtrada. Agora você pode beber essa água. Não quer aparecer no vídeo? Não quer aparecer na... Bonita, né? O que vocês dois tomaram? O que você tomou, Rodrigo? Água. O que você tomou, irmã Fabiana? Água. Água. Muito bem, muito obrigado. Pode voltar lá para os seus lugares, levar as cadeiras. Eu vou explicar o sentido dessa dinâmica. Amados irmãos, imagine que essa água servida é a nossa obra no reino de Deus. É o nosso serviço no reino de Deus. É a forma que nós respondemos ao chamado de Jesus na nossa vida. Amém? Os dois tomaram água, é a mesma substância, mas quem será que teve a melhor experiência? É que eu esqueci de trazer uma garrafinha. Normalmente essa dinâmica é feita com 3 pessoas. A primeira pessoa não recebe nem o copinho de plástico. A primeira pessoa, uma garrafa de água é virada e ela toma sem o copo. Então, 3 experiências para tomar a mesma coisa. As 3 pessoas são servidas do mesmo elemento, mas cada uma é servida de uma forma diferente. Uma é servida de qualquer jeito, a outra mais ou menos num copinho de plástico e a outra num copo. Vocês sabem que faz toda a diferença, né? Até para aqueles que frequentavam o bar, que não estão entre nós, amém? Porque isso faz parte do velho homem, da velha natureza. Até para aqueles que costumavam frequentar o bar, sabe que tem diferença. Quando você toma líquido em um copo de plástico, de quando você toma em uma taça. Quem toma vinho, imagina a diferença de você tomar num copinho de plástico ou tomar numa taça, aquela taça bem chique. Então, meus irmãos, a nossa obra diante de Deus, não adianta nós falarmos assim, Senhor, eu estou fazendo a sua obra. A Bíblia diz, maldito é aquele que faz a obra do Senhor de maneira relaxada. Então, não basta apenas fazermos a vontade de Deus, precisamos fazer da melhor forma possível, servir ao Senhor da melhor forma possível. Mas um copo de plástico tá bom. Isso é mediocridade. Vamos servir no melhor. Amém? Não é isso que a gente faz com as visitas quando chega em casa, né? Eu costumava falar para minha mãe, eu falo, nossa mãe, quando as visitas vêm, a gente come num prato diferente, num copo diferente, né? E é normal, a maioria das mulheres guardam a melhor louça para visita, não que a família não é importante. Não, mas a gente quer agradar, a gente quer impressionar. A família já está conquistada, já é de casa, né? Mas a gente quer oferecer o melhor. Ninguém quer receber uma visita na sua casa oferecendo qualquer coisa. E mesmo oferecendo o melhor, quer oferecer o melhor da melhor forma possível. Vocês vão entender aonde se aplica essa dinâmica na história da igreja de Sardes. Amém? Bom, a cidade de Sardes, lembrando que essas 7 igrejas ficavam situadas na Ásia Menor, que fica na Turquia. Hoje, nos dias de hoje, a Turquia era o local onde essas 7 igrejas ficavam. A cidade de Sardes, em especial, ela se orgulhava por ter indústrias de lã e de tinturaria. Era uma cidade próspera porque vivia do comércio de lã e de tinturaria. Nessa época não era algo comum comercializar lã, tecido, tinturas, tintas das mais variadas para tecidos. E essa cidade também era conhecida como o centro do culto à deusa Cibele, que era a deusa da religião do mistério, cuja imoralidade, degeneração e pecado eram notáveis. Então, cidade de Sardes, onde a igreja
de Sardes estava, era uma cidade que tinha prosperidade, tinha comércio de alguns produtos, mas também era conhecida pelo paganismo, pela idolatria. Eles adoravam em especial essa deusa Cibele. E durante o culto, durante a adoração a essa deusa, envolvia imoralidade, envolvia todo tipo de prática repugnante que o Senhor reprova. Então, esse é o cenário, esse é o contexto em que a igreja estava inserida. O primeiro ponto, como nós falamos, temos que entender como que Jesus é apresentado e por que ele é apresentado dessa forma. Então, no versículo 1, fala que Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, quem que escreveu o Apocalipse, meus irmãos? Só para refrescar a nossa memória. Quem que escreveu o livro de Apocalipse? O apóstolo João. Mas ele estava sendo inspirado por quem? Jesus. Então nós podemos dizer que quem está falando com a igreja de Sardes e hoje está falando com todos nós é o próprio Jesus, que apenas usou a mente e a mão do apóstolo João para escrever essa carta. Então é Jesus que está falando, é Jesus que entrega as cartas, a mensagem a cada igreja. É Ele que está nos dando o recado nessa noite. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O livro de Apocalipse é um livro recheado de simbologia. E o número 7 é um número muito citado no livro de Apocalipse. Você vai ver 7 espíritos, as 7 estrelas, as 7 taças da ira. Você vai ver o número 7 em muitos momentos de forma figurada, de forma simbólica. Por quê? O número 7, ele simboliza a perfeição. Ele nos dá a ideia de totalidade, de plenitude, de estado completo. Alguns dizem que o número 7 é o número de Deus. Em contrapartida, quem já não ouviu falar que o 666 é o número da besta? Está em Apocalipse também. O 6, o número 6, era um número, desde os primórdios, era um número considerado um número de azar, um número ruim, relacionado, associado a coisas ruins. E o próprio Satanás, a besta, o falso profeta, o anticristo, eles vão então usar esses números, 666, para identificar aqueles que são seus adoradores. Então, o 666 é o número da besta, o 7 é considerado o número da perfeição, o número que simboliza e representa Deus. Então, quando fala que Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, não significa que existem 7 Espíritos literalmente. Ele está se referindo ao Espírito Santo de uma maneira completa. Ele não tem apenas parte do Espírito, mas ele tem o Espírito na sua plenitude, de maneira completa. O Senhor é aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso Jesus, o nosso Salvador. E não foi Ele que prometeu enviar o Espírito Santo Consolador para todos nós quando Ele subisse ao céu? E quando fala as 7 estrelas, se refere à liderança de cada uma dessas igrejas. Então, aos 7 líderes. E aí, alguns estudiosos dizem que as 7 igrejas, na verdade, elas tinham um sentido de igreja universal de todas as eras, de todos os tempos. Não é aquela igreja universal da pombinha, daquele determinado bispo que vocês conhecem muito bem, né? Não, a igreja verdadeira de Jesus, a igreja que está em todos os lugares do mundo, em todas as épocas, desde o momento em que o evangelho começou a ser pregado no mundo. Então, as 7 igrejas estão representando, na verdade, todas as igrejas do mundo. E esses 7 líderes representam os pastores que estão espalhados pelo mundo em todas as gerações. Jesus é aquele que tem o Espírito de Deus completo, perfeito. E também é aquele que está por trás, que controla os pastores, os líderes e todas as igrejas que existem no mundo. É claro,
Não apenas aqueles que diz ser igreja, aqueles que realmente fazem a vontade de Jesus, aqueles que realmente seguem a doutrina dos apóstolos. Esses são igreja do Senhor. Não importa onde estejam, não importa o nome da placa. Se estiver fazendo a vontade do Senhor, é igreja do Senhor. O que João está dizendo é que Jesus é aquele que tem o Espírito de Deus completo. E Jesus é aquele que governa, que é o dono, que instituiu a igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, nós vamos para o elogio, lembrando que cada uma dessas igrejas recebeu um elogio. Quem gosta de receber o elogio? É muito bom, né? Um reconhecimento, quando a pessoa fala, olha, isso que você fez é muito bom, né? Em especial as mulheres, elas gostam muito de ser elogiadas, reconhecidas e detestam ser criticadas. Ah, mas eu falei a verdade. Não, mas elas não querem ouvir a verdade, elas querem que você elogie, né? Elogiar, ser elogiado é algo muito prazeroso. Então, imagino que a igreja se sentiu bem ao ser elogiada, ao ser reconhecida. Então, no versículo 4, fala que a característica positiva dessa igreja é que existiam algumas poucas pessoas, não era a igreja inteira, poucas pessoas nessa igreja que não contaminaram as suas vestes. Alguns poucos fiéis que não foram influenciados pelo paganismo que estava presente na cidade de Sardes. Ou seja, eram puros, eram santos e obedientes ao Senhor. Você sabe que santo é uma palavra que significa separado. Eu queria pedir para o pastor Rafael agora colocar uma imagem da água. Está aí no seu celular. Mandei todas as imagens para você. Da água e do óleo. Olha aí no telão. Vocês já fizeram essa experiência ou já ouviram falar que a água e o óleo não se misturam? Você pega um copo de água e coloca óleo, o óleo não vai se misturar, ele vai ficar separado. São substâncias que são incompatíveis. Então, para você entender o que é santidade, se o sentido original da palavra é estar separado do pecado. Quem é santo não se mistura com o pecado. Assim como água e óleo não se mistura, aquele que vive em santidade não se mistura com o pecado. Ele é separado. Ele pode estar até no mesmo copo. Estamos no mesmo mundo, onde o pecado está presente. Podemos estar no mesmo ambiente de pessoas que estão cometendo todo tipo de pecado. Mas aquele que é santo, que se santifica, não significa que é perfeito, mas ele vive separado das coisas erradas. Então a igreja de Sardes recebeu o elogio. Olha, tem alguns entre vocês, pouquíssimos, mas tem, que são puros, que são santos, não se misturaram com o pecado regional, não foram influenciados pela cultura da época, pelo espírito da época, não mancharam a sua fé cristã pela contaminação do ambiente pagão. E nós, meus irmãos, será que nós também, da mesma forma, estamos completamente separados do sistema que rege o nosso mundo? Da cultura que está presente na nossa sociedade? Será que nós estamos completamente separados ou estamos aceitando nos misturar, nos juntar e casar com o mundo? É verdade que muitas igrejas, muitas pessoas estão dando as mãos para o mundo em nome da paz. Não, porque o Senhor mandou ter paz com todos. Sim, mas não é paz com o diabo, nem paz com o mundo. É paz com os semelhantes, é paz com Deus. Agora, com o mundo é inimizade. Inimizade. Não podemos ter amizade com o mundo, com as coisas deste mundo, com o pecado que cerca este mundo. Esse foi o elogio. O terceiro ponto da mensagem, Deus então começa a mostrar o erro, o pecado dessa igreja. Deus diz o seguinte: essa igreja parece viva, mas na verdade está morta. Eu queria que o pastor Rafael colocasse a imagem da maçã bonita, linda. Olha que maçã vai aparecer aí para vocês.
É bonito ou não é? Não dá vontade de comer? Eu já peguei maçãs que eram semelhantes a essas. E quando eu fui abrir, olha, mostra outra mensagem. Estava assim. O que adianta o mundo te ver assim, bonito por fora, se aos olhos de Deus nós somos assim? Como diria aquele velho ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então, meus irmãos, é verdade que nós, seres humanos, temos a tendência de tentar demonstrar que somos mais do que aquilo que realmente somos. É fato que ninguém gosta de mostrar e revelar as suas fraquezas, os seus pecados, os seus erros. É fato que a maioria de nós prefere apresentar uma aparência boa de santidade, de pureza e esconder aquilo que está dentro do coração. Era isso que estava acontecendo com a igreja de Sardes. Pareciam que estavam vivos, olhava por fora, uma igreja saudável, uma igreja relevante. A Bíblia fala, o texto fala que eles tinham obras, mas eram obras mortas, porque por dentro eles estavam mortos. Assim como uma maçã que muitas vezes é bonita por fora, mas às vezes um bichinho, bastou um pequeno bichinho entrar, foi suficiente para apodrecer a maçã por dentro. Assim é o pecado, meu irmão. Muitas vezes a gente está morrendo, mas a gente não quer mostrar para os outros que a gente está morrendo. A gente não quer mostrar que a gente está caindo. A gente não quer mostrar que a gente é frágil. A gente quer mostrar que a gente é forte. Não, eu estou bem, eu e Deus estamos bem. Mas só Deus sabe que por dentro não está nada bem. Você está na UTI, já está em coma, à beira da morte espiritual. Assim estava a igreja de Sardes. Suas obras não agradavam a Deus. Além disso, parecia viva, mas estava morta. Viviam de aparência. Ou seja, uma morte disfarçada. A cidade de Sardes, então, era conhecida pelo paganismo sofisticado. A igreja estava se acostumando com isso. Sabe quando o mundo vai entrando dentro da igreja, sutilmente? E quando eu falo o mundo, eu não estou falando de cores de parede, de estilo musical, não. Eu estou falando de pecado. De pecado. O pecado do mundo estava entrando na igreja. Porque alguns podem associar de maneira religiosa que, se uma igreja está aceitando mulheres cortar cabelo, colocar brinco, é porque o mundo está entrando dentro da igreja. Não, meu irmão. O mundo come arroz e feijão, nós também vamos comer. O mundo usa vaso sanitário, a gente também vai usar. Não é tudo que o mundo faz que a gente não pode fazer. Mas o que o mundo faz que a gente não pode fazer? É o pecado. É mentir, é ser desonesto. É isso que a gente não pode fazer. Então, o mundo entrar dentro da igreja significa a igreja dar as mãos para o pecado. E era assim que estava a igreja de Sardes. Idolatria e imoralidade entrando dentro da igreja. Suas obras mortas refletiam uma vida rasa, uma vida fria e superficial com Deus. Como eu falei, né? Sabe quando uma pessoa está morrendo, mas ela não quer demonstrar? Já viram? Às vezes a pessoa está morrendo, mas ela não quer demonstrar. Ela não quer que ninguém sinta pena, dó dela. Então ela tenta mostrar que está bem. Não é? Assim era a igreja de Sardes. Grande parte da igreja, lembrando que é só uma minoria que foi elogiada. Então grande parte da igreja estava aceitando a sujeira do ambiente pagão. Estava aceitando a idolatria, porém de maneira camuflada. Se uma maçã podre já contamina todas as outras, já tiveram essa experiência, né, também, né? Tá um saco de fruta, um saco de laranja, um saco de maçã. Basta uma estar podre. Em pouco tempo as demais estarão podres. Uma maçã é suficiente para contaminar as outras. Imagina uma igreja em que a sua maioria estava podre por dentro. Em pouco tempo, pouquíssimo tempo, toda a igreja iria morrer, iria apodrecer. E foi isso que o Senhor disse. Foi isso que o Senhor disse no versículo 2, fortaleça o restante que estava para morrer. Olha, ainda tem um pouquinho de vida, você ainda tem uma chance de viver. Então fortalece esse pouquinho antes que morra de vez. Vocês sabem, amados irmãos, que no primeiro concílio de Jerusalém, quando você ouvir a palavra concílio, entenda por reunião dos líderes da igreja. O primeiro concílio, a primeira reunião dos líderes da igreja, você encontra em Atos capítulo 15. Surgiu uma discussão
entre os líderes da igreja, porque alguns que eram cristãos judeus estavam obrigando os novos cristãos a se circuncidarem. Paulo e Barnabé levaram essa questão para os apóstolos, para os presbíteros, os líderes da igreja. Então eles fizeram uma reunião, a portas fechadas, reunião da diretoria. E nessa reunião eles começaram a falar, não, peraí, eles receberam o Espírito Santo, sem precisar ser circuncidado. Então nós não vamos colocar nenhum peso sobre eles. Não vamos obrigá-los a se circuncidar, porque isso fazia parte da antiga aliança, e Deus já mostrou que agora na nova aliança, o Espírito Santo também está sendo derramado sobre a vida deles. Certo? Esse foi o primeiro concílio em Jerusalém. Só que lá para o século 3, ano 325 depois de Cristo, aconteceu o concílio de Niceia. Nesse concílio foram discutidas muitas coisas pelos líderes da igreja. A igreja até esse ponto sofreu uma perseguição terrível. Já ouviram falar que a igreja era levada para as arenas? Cristãos eram mortos nas arenas por feras, por animais. Já ouviram falar? Só que quando chegou nesse concílio aqui, apareceu um imperador chamado Constantino. E esse imperador teve a brilhante ideia de acabar com a perseguição da igreja. E aí, quando ele propõe, então, acabar com a perseguição da igreja falou, opa, agora o tempo da vitória começou. Agora nós vamos ter uma vida com sabor de mel. Agora é só vitória. Mal ele sabia que era apenas uma arapuca, uma armadilha do inimigo. O preço dessa liberdade deles de culto foi caríssimo. Por quê? Ele permitiu com que a igreja pregasse abertamente em templos, a perseguição acabou, mas esse imperador era um imperador pagão, e que acabou misturando, infiltrando dentro da igreja práticas pagãs, e daí surgiu todo o paganismo que a gente vê por trás de uma parte do cristianismo. Então a igreja se misturou com o paganismo, e além de se misturar com o paganismo, o outro erro da igreja, começando a partir desse ponto em diante, foi a igreja se misturar com o Estado, a igreja se misturar com política. Você pensa que é de agora, meu irmão? Pastores que ficam no pé dos políticos, apoiando político, fazendo propaganda de político para receber benefícios? Você pensa, não, isso começou aqui. Desde o concílio de Niceia, ano 325 depois de Cristo, a igreja casou com o Estado. Então Constantino deu liberdade, mas falou, mas agora a igreja é controlada por mim. E não é isso que o Estado quer fazer até hoje? Quer se interferir nas igrejas, quer meter o bedelho naquilo que não deve, quer dar opinião daquilo que nós devemos pregar ou deixamos de pregar. Não, vocês não podem falar sobre isso. Não, mas a Bíblia diz assim. Não, mas vocês não podem falar sobre isso. Irmão, quem tem que dizer se a gente pode ou não pode é Deus e não o Estado. É claro que nós temos que pagar os impostos, temos que obedecer às autoridades, mas no limite da palavra de Deus. Se o Estado nos exige desobediência da palavra de Deus e obediência cega a Ele, nós nos rebelamos contra o Estado, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então o erro da igreja cristã já começou aqui. 300 anos depois de Cristo, já começaram a fazer alianças com políticos, com governantes, com imperadores, em troca de favores. E a gente vê isso em filmes e vê isso na realidade, né? Em época de campanha, políticos vêm oferecer tantas coisas. Eu vou te dar isso, eu vou te presentear. Apenas deixa eu falar lá no microfone, deixa eu fazer uma propaganda para os seus fiéis. É antigo, isso não é de agora. Mas a igreja que é santa, a igreja que é pura, a igreja que faz a vontade de Deus, ela não se mistura com o pecado e não se mistura com o Estado. Estado fica aqui, igreja fica aqui. Amém? O Estado não tem que se meter na nossa fé. A nossa fé em Deus, ela está protegida. Nós não podemos aceitar que o Estado, que governantes, que políticos venham ditar aquilo que vai acontecer dentro da igreja. Amém, amados irmãos? Então, estamos chegando aí, falta
7 dias, né? Uma semana, domingo que vem já é já é a eleição, né? Você pode votar como um direito de cidadão que você tem. Votar é normal, pode votar à vontade. Agora, o que você não pode é devotar. Votar no político, sim. Devotar, não. A nossa devoção, a nossa admiração excessiva, a nossa adoração e a nossa defesa é ao nosso Deus. Tem um pregador que eu sigo que ele diz o seguinte: tem alguns que falam assim, você não vai votar nem na direita nem na esquerda, mas você tem que se posicionar, você tem que ter um lado, você tem que exercer a sua cidadania, não é? Mal eles sabem que dizer que você é um cristão já é uma manifestação política, porque na época de Jesus, na época dos apóstolos, quando os discípulos de Jesus falavam, Jesus é o meu Senhor, e eu prego a boa nova de Jesus, ele estava dizendo o seguinte: César não é o meu Senhor, o imperador romano não é o meu Senhor, eu não sigo a boa notícia dele, é a boa notícia de Jesus. Por isso que Jesus foi crucificado, por isso que os apóstolos também sofreram, foram perseguidos. Por quê? Dos tempos, meus irmãos, que os políticos, eles querem adoração, admiração. Eles não querem apenas o voto, eles querem ser celebrados, adorados, eles querem hinos para eles querem se perpetuar no poder, sabe? Mas a honra, o louvor, a adoração, a devoção é somente a Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso imperador, o nosso presidente eterno. Os presidentes que existem em nossa geração, eles vão passar, eles vão morrer, eles não vão ficar para sempre, mas o reino do nosso Deus durará para sempre. O trono do Senhor jamais terá fim. Jesus é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, e manifestar a nossa fé nele já é um ato político. Nós já estamos dizendo para o mundo: olha, nós obedecemos sim as autoridades, mas existe alguém que está acima, e ele que tem a última palavra. A nossa obediência está nele em primeiro lugar. Se você quer uma dica, em vez de ficar preocupado em qual presidente você vai votar, lembre-se dos deputados e senadores. Você sabe que a maioria das leis, sejam para beneficiar ou sejam para atrapalhar a vida da população, vem do Senado e vem da Câmara dos Deputados. Ok? Os deputados federais são eles que fazem as leis, os senadores também, são eles que decidem coisas importantes. Muitas vezes eles têm mais poder do que o próprio presidente. A gente viu aí o que o presidente prometeu fazer, não conseguiu. Por quê? Ele não pode fazer nada sozinho. Tem os deputados, mais de 500 deputados, mais de 70 senadores. Então, você quer uma dica em quem você vai votar? Eu não vou dizer nome de ninguém, mas tem um site que se chama Ranking dos Políticos. Eles pegaram cada um dos deputados, cada um dos senadores e fizeram uma análise do quanto eles gastaram, do que eles fizeram para beneficiar, e tem a pontuação. Aqueles que tiverem a melhor pontuação, vote nesses deputados, nesses senadores. Isso vai fazer muito mais diferença do que em qual presidente a gente vai votar. Amém, meus irmãos? No verso 2, parte B, capítulo 3, fala que, além da igreja casar com o paganismo, casar com o Estado, se acostumar, se amoldar ali a cultura da cidade de Sardes, fala também que eles realizavam obras, mas as suas obras não eram íntegras. Em algumas traduções fala que as obras deles não eram perfeitas. Vocês lembram da dinâmica da água que nós fizemos aqui? Vocês lembram disso? Então, digamos que eles estavam servindo água para Deus num copo de plástico a vida inteira, e achando que estavam fazendo muita coisa, achando que estavam fazendo o melhor. Jeremias 48, verso 10, não precisa abrir, é o texto que fala aquilo que eu já mencionei: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor de maneira relaxada. Hebreus capítulo 11, versículo 4 fala: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ele ainda fala aos nossos corações. Abel ainda prega a cada um de nós
mostrando para cada um de nós que não basta dar alguma oferta ao Senhor, não basta entregar a sua vida ao Senhor, você tem que entregar não parte da sua vida, mas toda a sua vida. Você não tem que entregar uma oferta qualquer como fez Caim, mas você tem que oferecer a Deus a melhor oferta. E a sua própria vida é a melhor oferta que você pode oferecer. Ofereça a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas não ofereça de qualquer jeito, não ofereça o resto. Eu não tenho tempo para Deus, minha vida é tão corrida que eu não sobra tempo para Deus. Se você está esperando sobrar um tempo para dar alguma coisa para Deus, já está o erro aí, meu irmão. Deus tem que ser o primeiro. Deus tem que ser o mais importante. Ele tem que ser lembrado antes das contas, antes dos nossos afazeres. Ele tem que ser lembrado, temos que dar a Ele o nosso melhor. Era isso que Sardes não estava fazendo. Eles estavam fazendo obras, mas não eram obras íntegras, não eram obras perfeitas. Estavam talvez oferecendo um sacrifício, uma oferta, como a oferta de Caim. De que forma estamos servindo a Deus, amados irmãos? Deus, além de apontar o erro, além de mostrar o problema, Ele é aquele que nos mostra a solução. Amém? Tem muita gente, né? As pessoas não gostam de crítico por causa disso. Tem muita gente que só critica, que só fala do problema, mas não apresenta a solução. O nosso Deus não é assim. Ele mostra o problema, mas Ele apresenta a solução. Ele mostra o nosso erro, mas Ele nos dá o escape. Então, a solução para a igreja de Sardes, entramos no quarto ponto da mensagem, é arrependimento e obediência. Versículo 2, no versículo 2 ele já começa falando, versículo 2. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Então, a solução já começa aqui. Meu irmão, muitas vezes, quando a gente se acostuma com o pecado, a gente vai morrendo sem perceber. Sabe aquelas doenças silenciosas? Existem doenças que a pessoa não sente dor e ela vai morrendo sem dor. De repente, ela chega na UTI sem saber, nossa, mas eu nem estava sentindo nada. São as doenças silenciosas, não é? Por isso que fala que você tem que fazer check-up, você tem que fazer exames com frequência, porque existem doenças que vão te matando sem você perceber. E era isso que estava acontecendo. Então, o Senhor abriu os olhos da igreja e falou, vocês estão numa situação terrível, uma doença grave está dentro da igreja de vocês, e vocês estão quase morrendo sem perceber. Fortaleça o pouco que resta, para que vocês não morram de vez. Vigie, fortaleça aquilo que estava prestes a morrer. No versículo 3 fala, lembre-se pois do que você recebeu e ouviu. Lembra, meu irmão, lá do princípio, do início. Guarde aquilo que você aprendeu e arrependa-se. Arrependa-se. O Senhor então nos traz a solução. Sabe, eu sei que é difícil. Todos nós somos limitados, todos nós somos pecadores. Por mais que a gente tente acertar, a gente fracassa. A gente vai fracassar nessa tentativa. Mas o Senhor quer ver até que ponto você se esforça, até que ponto você permanece, até que ponto você insiste, até que ponto você persevera. Existe uma teimosia que é a teimosia boa. Sabe, você cai uma vez, você cai duas, você cai três, e o diabo fala, tá vendo, não adianta, você nasceu para ser caído. Mas o que é teimoso positivamente, ele fala, não importa quantas vezes eu caí, eu vou me levantar, porque o Senhor está do meu lado. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu vou lutar para que isso não aconteça mais uma vez. Vigia, fortaleça, volte às primeiras obras, arrependa-se. Essa é a solução para cada um de nós. O Senhor oferece a solução, o perdão está disponível, está à nossa disposição. Basta eu e você buscar, basta eu e você consertar a nossa vida, consertar aquilo que está errado. Às vezes você fala assim, olha, eu estou conseguindo acertar aqui, mas tem essa área aqui que está muito difícil. Meu irmão, pede ajuda, pede o socorro de Deus, pede o socorro da igreja, faça a sua parte, se esforce, lute, vá atrás. Você vai conseguir, o Senhor está do seu lado, o Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas, mas você não pode se entregar. Você não pode se entregar, porque assim como uma maçã que começa ali uma pequena manchinha e vai se alastrando. Já teve vezes de eu pegar assim uma maçã, né?
que está já começando, um pouquinho estragada, mas era só na superfície, em vez de ser já só por dentro. Aí você corta aquela parte e o resto ainda está bom. Então, arranca aquilo que está te fazendo cair, meu irmão. Corta pela raiz aquilo que vai querer te apodrecer por inteiro, meu irmão. Olha aquilo que ainda resta de bom. Fortalece isso e joga o resto fora. É a solução do Senhor para nós. O Senhor nos ama, Ele quer o nosso bem. Ele não quer ver a gente perecendo, Ele não quer a gente podre por inteiro, não. Ainda há solução, ainda há esperança para o ferido. Tem até aquela música baseada no texto, né, da palavra de Deus, como uma árvore cortada. Se eu não me engano, é o livro de Jó que vai falar sobre isso, né? Então, ainda que você foi cortado pelas lutas, seus pecados, você se sente acusado, você se sente culpado. Quando você olha para o seu passado, você fala assim, não, eu acho que realmente eu não nasci para fazer a vontade de Deus. Não. Eu acho que eu nasci para viver no mundo mesmo, eu acho que eu nasci para perder, eu nasci para sofrer. Aí, meu irmão, rejeita, renuncia isso. Ainda que você foi como uma árvore cortada, meu irmão, ainda que esteja cortado, ainda que o tronco morrer, só com o cheiro da água. Você sabia disso? O cheiro da água. Quando uma árvore ela é plantada perto a rios, a ribeiros de água, só o cheiro da água. Sabe aquele sereno, quando o vento sopra, ou quando o sol bate sobre a água e sai aquele vapor? Só o cheiro da água já vai trazendo vida para a árvore que está ferida, que está cortada. Alguns olham para uma árvore cortada e falam, essa aí não tem jeito, essa aí é só cortar de vez e matar ela de vez. Mas só com o cheiro da água. Eu quero dizer para você, meu irmão, não é só cheiro de água que o Senhor oferece para nós, não. Ele disse, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão de dentro dele. Meu irmão, existe um rio que corre no trono de Deus. Aonde esse rio passa, traz cura, traz renovo. Ainda que você seja como uma árvore que está cortada, que está ferida, meu irmão, não é só cheiro de água, existe um rio de água viva disponível para você. E Ele vai te levantar. E os frutos vão começar a aparecer. E aqueles que disseram para você, esse aí já era, esse aí não tem jeito, vão ver os frutos na sua vida. E vão até muitas vezes se alimentar e se saciar com os frutos de Deus na sua vida. Aqueles que olhavam para você e falavam assim, esse aí não tem jeito, muitas vezes vão estar em situações difíceis e vai ser você que Deus vai usar para curar e libertar essas pessoas. Basta você confiar, basta você ir ao encontro desse rio de água viva. Jesus ofereceu essa água viva para a mulher samaritana lá no poço de Jacó. A oportunidade está dada para todos nós, meus irmãos. O Senhor nos ama muito. O Senhor nos ama muito. Nos dá muita chance. Nos dá, nos dá as suas promessas. Nos dá o Espírito Santo para nos ajudar. Nos dá a igreja. Meus irmãos, a gente nunca vai poder reclamar. Senhor, ninguém me ajudou, ninguém fez. Eu não sabia o que... Não, você sabe. A solução está diante de você. O quinto ponto da mensagem é a punição para aqueles que insistirem em desobedecer a Deus. Então Deus avisou a igreja de Sardes, olha, vocês têm aparência de que estão vivos, mas na verdade estão mortos. Existe ainda um resquício de vida. Eu dou uma dica para vocês, fortaleça esse pouquinho de vida que tem para que vocês vivam completamente. Arrependam-se dos seus pecados, voltem a fazer o que vocês faziam no princípio. Agora, se vocês não fizerem, se continuarem nessa teimosia negativa, a teimosia, a insistência em continuar dando as mãos para o mundo, casando com o mundo, casando com o Estado, adorando governantes ou adorando outros deuses, adorando as coisas deste mundo, adorando alimento, adorando jogos, se você continuar assim, você tem a opção, você tem a liberdade de escolher. Se você continuar assim, olha o que diz Jesus para a igreja de Sardes. Eu virei para vocês como ladrão. Versículo 3, parte B. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá que hora virei contra você. Ou seja, o que Jesus está falando? Eu vou pegar vocês de surpresa. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, eu estou tranquilo, eu posso continuar fazendo o que for, ninguém vai me pegar, vou continuar assim, muita gente já fez isso e não aconteceu nada, comigo também não vai acontecer nada, posso ficar tranquilo aqui. De repente são pegos de surpresa.
A maioria dos que são mortos, a maioria dos que são baleados, a maioria dos que são presos, muitas vezes são pegos de surpresa. Jesus está falando isso para a igreja de Sardes. Eu vou vir numa hora que você menos espera. Sabe, a gente vê que o próprio Jesus fala isso lá nos evangelhos, nós vemos isso também na carta de Paulo aos Tessalonicenses. E muitas vezes as pessoas ficam com medo ao saber que Jesus ele vai voltar como um ladrão na noite. Quantos já ouviram falar isso, que Jesus vai voltar como um ladrão na noite? Isso causa medo, né? Causa pânico em alguns, de modo que eles não conseguem nem dormir. Fala, meu Deus, fala que é de noite, vai ser de surpresa, então tem que ficar acordado, porque vai que... E alguns acabam também tendo medo, por ignorância, achando o seguinte: não importa se você passou 30 anos fazendo a vontade de Deus, se no momento que Jesus voltar, você estiver assistindo o jogo do Corinthians, não, eu perdi a salvação. Se no momento que Jesus voltar, exatamente no momento que eu estou discutindo com a minha esposa, ou exatamente no momento que alguém me deu uma fechada no trânsito e acabou escapando uma palavra de maldição, uma palavra torpe, acabou. Te peguei de surpresa, já era. Você me aceitou, você fez minha vontade, ficou 30 anos fazendo minha vontade, mas na hora que eu cheguei, peguei você no flagra, peguei você no pulo. Não, meu irmão, não é isso que a Bíblia está falando. Não é isso. Quando Jesus voltar, muita gente vai estar pecando, porque aquele que disser que não tem pecado já está pecando, já é um mentiroso. Agora, o que ele vai olhar é o contexto. O quanto essa pessoa me serviu, o quanto essa pessoa realmente creu, lutou contra o pecado. Apesar de cair, o quanto ela se esforçou para não pecar, o quanto ela evoluiu, o quanto ela cresceu. Será que ela nasceu de novo mesmo? É isso que o Senhor vai olhar. Então, Jesus fala para a igreja de Sardes: eu virei e pegarei vocês de surpresa. Virei como um ladrão para vocês. Só que eu tenho uma boa notícia: aqueles que creem no Senhor, aqueles que fazem a vontade de Deus, não precisam temer a volta de Jesus. A volta de Jesus vai ser um espanto, um terror para quem não crê. Mas para aquele que crê, é a nossa maior esperança, a volta de Jesus. Não precisamos temer, porque os nossos olhos estão abertos, não estamos em trevas. Aqueles que não vigiam, aqueles que insistem no erro, no pecado, esses sim, têm que temer a volta do Senhor. Tem que entender que assim como um ladrão chega de repente, chega de noite, quando todo mundo está dormindo, assim o Senhor vai pegar muita gente de surpresa. Agora olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2. Para nós entendermos essa questão do ladrão na noite, a volta de Jesus, para tranquilizarmos o nosso coração. O apóstolo Paulo diz assim: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Só até aí. Eu li na NVI, mas na NAA diz: porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Olha o que diz o versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Amém? O ladrão na noite vai ser para aquele que é incrédulo, para aquele que vive na desobediência, para aquele que não vigia, que não presta atenção por onde pisa, por onde anda, o que fala, o que pensa, aquele que, vive aquela libertinagem, que é uma falsa liberdade. Não, eu faço o que eu quero, ninguém me impõe nenhuma regra, não sigo dogma nenhum, eu não acredito na Bíblia, eu sigo o que está no meu coração, o que eu tenho vontade de fazer eu faço. Esses que vivem de maneira libertina são os que estão em trevas, são aqueles que vão perceber Jesus voltando de surpresa como ladrão na noite. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que permanecem na presença de Deus, meu irmão, esse dia não vai te surpreender, porque nós não somos da noite, não somos das trevas, somos filhos da luz, filhos do dia, e esse dia será um dia glorioso, um dia de alegria, um dia de prazer e refrigério para todos nós. Mateus 24, 44, como eu tinha mencionado, Jesus diz: assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que você menos esperam.
Você está esperando a volta de Jesus e vigiando, amado irmão, em tudo aquilo que você faz? Você tem o hábito de examinar a si mesmo para ver se você permanece na fé? Você tem apagado o Espírito ou se enchido do Espírito Santo? Você tem se embriagado com aquilo que o mundo oferece ou se embriagado na unção do Espírito Santo? Se estiver assim, meu irmão, se você estiver se enchendo do mundo, então você pode temer. Agora, se estiver cheio de Deus, vigiando, você não precisa temer a volta de Jesus. Pelo contrário. Aleluia. O sexto e último ponto tem a promessa para aqueles que se converterem. Para a igreja de Sardes, o Senhor disse: olha, vocês parecem vivos, mas estão mortos. Vocês estão andando de braços dados com o mundo, mas com a aparência de que são santos, como se estivessem fazendo a minha vontade. Arrependam-se. Para aqueles que se arrependerem, para aqueles que fizerem a conversão, que mudarem a rota. Você está andando numa direção, Deus falou: opa, é a direção errada, dá meia volta. Você dá meia volta em obediência ao Senhor, existe uma promessa de Deus para você. O Senhor promete, assim como prometeu para a igreja de Sardes: eu darei para você vestes brancas. Versículo 4, parte B. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. E o versículo 5 diz: o vencedor será assim vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vestes brancas simbolizam santidade, obediência. Vestes sujas simbolizam pecado e desobediência. Tá? Eu sei que eu já vi muitos falando até assim: uai, mas peraí, que negócio é esse? Deus é racista? Por que só veste branca? Né? Ele não está falando sobre cor de pele, ele não está falando de melanina, não. Até porque, se a gente for levar o pé da letra, não existe ninguém que é preto e não existe ninguém que é branco como um papel branco como a neve. Não existe ninguém que é assim. Nós todos temos cor de pele, uns com mais melanina, outros com menos melanina. Aqui, quando ele fala vestes brancas, ele está falando de vestes que foram lavadas, limpas, puras, que não se mistura com sujeira. Sujeira, ele está falando de sujeira. Então, quem faz a minha vontade, quem me obedece, eu vou dar vestes brancas que simbolizam santidade. E Jesus, então, promete essas vestes brancas de santidade, e a gente começa a lembrar do que diz Hebreus capítulo 12. Ele diz: sejam santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Você acha que lá no céu vai entrar pecado? Não, lá no céu não tem como entrar pecado. Somente quem é santo pode entrar no céu. Aí a gente começa a olhar para nós e fala: mas espera aí, santidade tem a ver com ausência de pecado, não tem o pecado. E a gente olha para nós e tem pecado. Então, e agora? Como resolver esse problema? Aí entra o sangue de Jesus. Aí entra o único homem que foi perfeito e obedeceu toda a lei de Deus no nosso lugar. E quando ele morre no nosso lugar, ele está dizendo em outras palavras: olha, aquilo que eles mereciam era a punição. E eu, por ser perfeito e obediente, merecia a vida, a recompensa. Mas eu recebo a punição no lugar deles para que eles recebam a vida. Aleluia. Então, meu irmão, o sangue de Jesus, a palavra de Jesus é aquilo que nos santifica. E conforme você obedece a Deus, mais Ele vai te santificando. E com santidade, o que vai acontecer? Qual é o resultado disso? Você vai ver a Deus face a face. É isso que Deus está prometendo para a igreja de Sardes. Eu darei vestes brancas, em outras palavras, te darei condições de estar na minha presença. Vocês morarão comigo eternamente, no lugar onde não haverá choro, não haverá morte, não haverá problemas. É a promessa do Senhor para aqueles que obedecem. Além disso, o Senhor promete também aos obedientes: jamais terão o seu nome apagado do livro da vida. Esse nome, o seu nome, será confessado diante do Pai e diante dos anjos. Sabe o que é melhor do que conhecer a Jesus? Do que conhecer a Deus? É Deus conhecer a você. Você lembra uma vez, no mundo espiritual é assim, meu irmão. Isso acontece também no reino das trevas.
Não adianta você falar que sabe da existência do diabo, que conhece o diabo, não adianta você falar isso. O que importa mesmo é saber se o reino das trevas conhece você. Uma certa vez, alguns filhos de um sacerdote tentaram expulsar um demônio e falaram em nome do Deus de Paulo, em nome do Deus de Jesus, nós expulsamos vocês. Os demônios viraram para esses rapazes e falaram assim: olha, Paulo eu conheço, Jesus também eu sei quem é, mas vocês, quem são vocês? E deu uma surra nesses rapazes. Então, meu irmão, melhor do que dizer que conhece a Deus é ser conhecido por Ele. Melhor do que dizer que conhece o mundo das trevas é o mundo das trevas saber que você já é famoso lá. Por quê? Você é uma ameaça para o reino das trevas. E no céu, você é alguém que o céu se alegra quando começa a ouvir ao seu respeito. Então a promessa do Senhor é: o teu nome, se você obedecer, se você for fiel ao Senhor, o seu nome será confessado diante do Pai e diante dos anjos. Você será conhecido no céu. Aleluia. Para concluir, eu queria dizer, amado irmão, nós não podemos ser, a exemplo da igreja de Sardes, não podemos ser superficiais na nossa vida cristã. Temos que nos entregar de corpo e alma. Não podemos misturar nossa fé com a política brasileira, que é pagã e corrupta. Não devemos ser devotos de ninguém a não ser de Jesus de Nazaré. Somos devotos de Jesus e não de César. Fica a dica para cada um de nós. O nosso Senhor, que realmente pode nos salvar, é o verdadeiro Messias. Amém? O verdadeiro Messias se chama Jesus. Ele realmente pode nos salvar. Ele é o nosso Senhor. Não adianta, meus irmãos, camuflar a frieza e a decadência espiritual, pois de Deus nada se esconde. Podemos enganar muitas pessoas, mas de Deus ninguém se esconde, ninguém consegue enganar a Deus. Todos nós iremos comparecer diante do juízo final. Todos nós teremos que prestar conta de cada palavra, de cada atitude que nós tivemos na nossa vida. Se você for alguém que crê em Jesus, que procura fazer a vontade de Deus, o seu pecado, o seu passado será apagado. No dia do juízo final, o Senhor vai virar para você e vai dizer: entra na alegria do seu Senhor. A eternidade está reservada para você. Agora, aqueles que virarem as costas para Deus, aqueles que desprezarem a palavra de Deus, viverem na desobediência, meu irmão, tema mesmo a vinda do Senhor. Será um dia de espanto, de terror, um dia de ai, de lamentação, de dores, a volta do Senhor para aqueles que ficarem na desobediência. Se coloque de pé em nome de Jesus. Arrependa-se das obras mortas. Não adianta fazer obras, tem que fazer obras com excelência. Não adianta oferecer para Deus água num copo de plástico. Ofereça o seu melhor copo. Vigie, obedeça fielmente. Nunca se esqueça que haverá punição aos infiéis, mas também haverá uma recompensa aos fiéis. Nessa noite, além de nós orarmos, para que não sejamos como a igreja de Sardes, que sejamos como aquela minoria que era fiel, que era pura, mas não como a maioria da igreja. Além de nós orarmos por isso, nós vamos orar também por aqueles que têm depressão, porque a depressão tem aumentado como nunca. Nós estamos no mês de setembro, chamado de Setembro Amarelo, porque muitas pessoas têm tirado as suas vidas, às vezes por depressão, às vezes por outras situações, mas nós vamos orar, porque nós sabemos que isso é o inimigo trabalhando no mundo, é o mundo dando força para ele através do pecado, não é? Os valores de Deus sendo esquecidos, e tudo isso faz o mundo ficar de pernas para o ar, né? Mas existe uma igreja, não é apenas a igreja do servinho, é a igreja de Jesus, que está aqui e está ali e está espalhada pelos 4 cantos deste mundo. Vamos erguer as nossas vozes em oração. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nós entendemos, Senhor, que a igreja de Sardes era uma igreja que parecia viva, mas estava morta. Só o Senhor sabia o que estava realmente, Senhor, dentro deles, no coração deles. Era uma igreja, Senhor, que por mais que faziam atividades,
Eles estavam camuflando a amizade que eles tinham com o mundo. Eles estavam abraçando o paganismo, a idolatria, a imoralidade. Não queremos ser assim, Senhor. Não queremos acobertar, colocar debaixo do tapete pecados. Não, queremos confessar e deixar os nossos pecados. Queremos ser uma igreja santa, pura, imaculada. Uma igreja, Senhor, ó Pai, regenerada para a glória do Teu nome. Queremos, ó Pai, não oferecer as nossas obras de uma forma relaxada. Não, queremos Te oferecer da melhor forma possível. Com dedicação, com zelo, Senhor. Com alegria, com amor, com profundidade. Nos ajuda, Senhor, a entregar não o resto, Senhor, mas entregar o melhor. Nos ajuda a ser como Abel, Senhor, que entregou a melhor daquilo que ele criava, daquilo que ele trabalhava, Senhor. Ofereceu o seu melhor. É assim que nós queremos também Te dar, Senhor. Os nossos dons e talentos, a nossa vida, os nossos recursos financeiros, o nosso tempo, a nossa energia. Queremos Te dar o melhor, Senhor, não o resto. Senhor, nos ajuda a vigiar, nos ajuda, Senhor, para que possamos permanecer em obediência. E nós agora como igreja, Senhor, levantamos um clamor por todos aqueles, Senhor, que talvez por depressão, por síndrome do pânico, todos aqueles que muitas vezes, Senhor, sofreram alguma decepção, algum trauma, pensam em aliviar a sua dor tirando a sua própria vida. Meu Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o inimigo da nossa alma, ele quer ceifar, ele quer tragar, ele quer destruir, Senhor, ó Pai, a Tua criação, sabendo que o ser humano é a Tua imagem e semelhança, ele quer destruir, mas nós repreendemos agora toda ação de demônios, todos os espíritos imundos que têm colocado mentiras, que têm soprado morte nos corações, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu Te peço, Senhor, guarda, Senhor, a mente e o coração. Cura, Senhor, cura os depressivos, cura, Senhor, aqueles que estão, Senhor, angustiados na alma. Traz a alegria que vem do alto, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos. Sabemos que o Teu sangue nos garante a vitória, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Amém. Amém, meu irmão. Estamos chegando ao final deste culto. Que você realmente reflita nas características de cada uma dessas igrejas. O Senhor, Ele quer o melhor para você. Ele quer te ver bem. Ele quer ver você com saúde espiritual. Se você estava à beira da morte, é a oportunidade que você tem de fortalecer o pouco de vida que você tem. Amém? Pai, muito obrigado por este culto. Eu Te peço, leva o Teu povo, Senhor, para os Teus lares debaixo da Tua proteção. E ao despedir, nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vai em paz, Deus te abençoe, eu amo você em Cristo Jesus.